Olá, eu me chamo Gabriel Bernardo, sou pesquisador do grupo de estudos e pesquisa sobre urbano, IGU, da Universidade Estadual da Paraíba. Hoje eu apresento a pesquisa cuja intitulada Trajetória de Mulheres em Luta pela Moradia, Falas da Ocupação Luiz Gomes, Campina Grande. Esse trabalho, essa presente pesquisa, foi realizada no âmbito PIBIC, o EPB-CNPq, em continuidade às investigações do Grupo em Diálogo com ações de extensão do PROBEX, o EPB, além de integrar também a Rede Nacional do Observatório das Metrópoles do Núcleo da Paraíba. Sobre o território, nosso campo de pesquisa foi a ocupação Luiz Gomes, o território pesquisado, localizado na zona sul de Campina Grande, na Paraíba. Essa ocupação está situada no terreno pertencente à Prefeitura Municipal, no bairro Jardim Paulistano, próximo ao Novo Cruzeiro. A área ela foi ocupada ali em 20 de junho de 2020, em plena pandemia do Covid-19, quando muitas famílias estavam ali perdendo seus empregos, a renda e moradia. Nesse contexto, a ocupação ela era a única alternativa possível para a sobrevivência de dezenas de famílias que não tinham ali condições de pagar o aluguel ou viver nas casas adequadas. Desde a fundação, a ocupação Luiz Gomes ela vai se constituindo e se constitui como espaço de resistência, enfrentamento, mas também como um lugar de esperança. Já enfrentou diversas tentativas de despejo, processo de reintegração, de posse, mas segue ali resistindo, graças às mobilizações dos moradores, sobretudo das mulheres, que estão ali na linha de frente da luta. O objetivo da pesquisa foi compreender as trajetórias das mulheres que vivem na ocupação Luiz Gomes a partir das suas próprias falas e experiências. Queríamos investigar como essas mulheres narram suas vidas, quais as vulnerabilidades que elas enfrentam, quais estratégias de resistência que ali se constroem e de que forma se tornam protagonistas na luta pela moradia e pelo direito à cidade. Mais do que descrever esse território marcado por precariedades, buscamos dar voz a essas mulheres, escutando suas histórias de vida, seus sonhos, suas dificuldades e também as formas de solidariedade que ali podemos observar que se constroem diariamente. A metodologia utilizada. Para atingir esse objetivo, adotamos uma metodologia qualitativa, ou seja, que nos permitiu ali trabalhar não apenas com os dados objetivos, mas também com as narrativas e as interpretações. Em um primeiro momento, realizamos um levantamento bibliográfico sobre questões de gênero, vulnerabilidade urbana, desigualdade social, precariedade habitacional, direito à cidade. Dialogamos com alguns autores e autores sobre questões que discutem gênero, opressão, resistência e luta social e também direito à cidade. No segundo momento, fomos a campo, na ocupação Luiz Gomes, aplicamos 16 questionários, realizamos entrevistas semi-estruturadas e registramos observações em diários de campo. Fizemos também registros fotográficos, gravações em áudio e anotações de conversas informais. Lembrando que tudo foi conduzido com cuidado ético, Cada participante ali assinou um termo de consentimento livre e esclarecido, garantindo sua autonomia e a segurança. Essa metodologia ela foi essencial porque nos permitiu captar tanto o cotidiano vivido quanto as falas que revelam sentimentos, percepções, resistências, não apenas a precariedade do habitat, mas também a força de quem luta ali por uma vida melhor. Resultados e discussões. As falas das mulheres da ocupação Luiz Gomes revelam uma realidade complexa. De um lado está ali a materialidade da precariedade, em questão das ruas, do esgoto ser aberto, a ausência de saneamento básico, que foram narradas e também observadas, dificuldade no transporte público, dificuldade no acesso à saúde, à educação, a equipamentos culturais. E aí esse conjunto de carências urbanas reforça o estigma social, que recai sobre as ocupações muitas vezes vistas pela cidade como espaços de invasão ou ilegalidade. Do outro lado está a dimensão
da conquista. Para muitas entrevistadas, chegar à ocupação significou deixar para trás o aluguel caro, a estabilidade de viver de favor, a insegurança de não ter um lar fixo. Nesse sentido, morar na ocupação representa um passo em direção à estabilidade, ao pertencimento, até mesmo à realização dos sonhos que antes parecem impossíveis. Mas a realidade dessas mulheres vai além da questão da habitação. As entrevistas revelaram muitas delas que enfrentam 3 grandes desafios interligados: o mercado de trabalho precarizado. Muitas mulheres relatam ali a dificuldade para conseguir emprego formal, tanto pela condição social quanto pelo preconceito territorial. Há empregadores que discriminam moradores de ocupação, dificultando ainda mais esse acesso e a renda digna, né? A desigualdade de gênero. Diversas entrevistadas apontam experiências de machismo, sobrecarga doméstica, violência de gênero, dificuldades específicas das mães solo que acumulam funções de sustento e cuidado sem apoio. A estigmatização social. As mulheres narram situações de preconceito simplesmente por dizerem que moram na ocupação Luiz Gomes. Essa estigmatização territorial reforça exclusões históricas e aumenta a vulnerabilidade, né? As falas revelam a dimensão simbólica da arte no território. Os muros de ocupação pintados com grafites, as frases de resistência, tornam-se registros visuais da luta, né? E aí pode-se concluir que a partir dessas trajetórias podemos afirmar que essa luta pela moradia vai muito além da conquista de um teto. Para as mulheres de ocupação Luiz Gomes, morar é um ato político, né? Significa lutar por dignidade, por reconhecimento, por cidadania, por justiça social. O território ali, a ocupação é ao mesmo tempo um lugar de precariedade e de resistência. É também um espaço que revela as desigualdades históricas de gênero, classe, território, mas também mostra a capacidade criativa e coletiva de enfrentar essas desigualdades. As mulheres, em suas falas, elas nos ensinam que a resistência cotidiana não é apenas sobreviver, mas também transformar a realidade. E a ocupação Luiz Gomes, portanto, não deve ser vista apenas como espaço de carência, mas também como território de luta, esperança e protagonismo feminino. Concluímos que é urgente as políticas públicas de habitação no Brasil que considerem essas dimensões de gênero, de território, de raça. Ignorar as falas e trajetórias dessas mulheres significa reforçar as desigualdades históricas que invisibilizam e invisibilizar a construção de uma cidade mais justa, né? E quero finalizar agradecendo ao CNPq pelo financiamento via PIBIC, o EPB, ao Probex, o EPB, e ao GU pelo apoio institucional, e principalmente a essas mulheres por confiar em narrar suas histórias e vivências de vida para poder contribuir nessa pesquisa.